Olá família, belezinha com vocês? Vamos a atualizações do caso Naim. Nesse vídeo nós vamos ver matérias que sugerem que a viúva está envolvida e que supostamente ela está por trás de alguma coisa, e também a resposta que ela acabou dando a alguns portais e canais aqui do YouTube que estão trazendo estas informações. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele like maroto e também me dá a honra de saber de qual canto do Brasil e do mundo você acompanha o Baixinho. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com pelo menos 2 contatos que você tem aí no seu WhatsApp. Tendo feito tudo isso, vamos lá, BBT, dá aquela força para nós. Vamos começar pela matéria. Sim, a acusação gravíssima. Põe na tela para nós ver. Segundo o portal Metrópole, não são palavras do André Carpano. Eu procuro ser imparcial naquilo que eu trago e, lógico, eu quero ser coerente em minhas palavras e também na minha tese. Vamos lá. Olha só. Polícia levanta hipótese de que Naim pode ter sido, interrompida a sua vida, que ele pode ter sido cancelado. O delegado que investiga o caso desmentiu a ex-mulher do cantor André Andrade, a qual afirmou que a morte aconteceu após um mal súbito. Olhem só, esse jornalismo aqui, com esse título, é muito tendencioso porque o assunto está em alta. A gente tem que ter muita responsabilidade de como trazemos a informação. A morte do cantor Naim, que aconteceu na última quinta-feira, 13/6, ainda é um mistério. Sendo que nessa terça-feira, 18/6, a Polícia Civil levantou a hipótese de cancelamento, desmentindo a versão da ex-mulher do veterano, André Andrade, a qual afirmou que ele desmaiou na escada de sua residência após ter um infarto. Ela relacionou isso, fez o comentário, segundo o site, em declaração ao Domingo Espetacular na rede Record TV. Quem acompanhou isso aqui no canal André Carpano sabe muito bem que ela não afirmou isso, ela disse supostamente. Então a gente já começa a ver que a informação aqui tá um pouco... não tá do jeito que realmente foi dito. O que o delegado responsável pelo caso está afirmando que existe a possibilidade, sim. Inclusive, a própria leitura aí do site acaba trazendo isso. Sério, acaba trazendo isso. Vamos continuar aqui, só para vocês terem uma noção. Olha só o que diz. Ó, segundo o delegado, ele pode ter caído, ter tido um mal súbito, mas ele pode ter sido empurrado e ter caído. A Polícia Civil vai trabalhar com todas as hipóteses. Uma morte suspeita pode ser um homicídio? Pode ser. Então, a gente não descarta nenhuma hipótese. Só essa frase aqui já desmente tudo o que foi dito. Totalmente. Desmente tudo que está aqui na matéria. Só essa frase, porque está dizendo pode ser. Mas aqui ele ainda acrescenta, o delegado. Até o momento, não tinha ninguém na casa no momento da queda. Ele esteve com a pessoa com quem se relacionava até um horário. Ela foi embora e ele ficou só. Por volta das 3h30 da manhã, uma equipe que fazia instalação de rede de fibra óptica viu ele caindo e acionou a polícia militar. Eu fiz um vídeo lá no canal André Carpano, tocando, aliás, no Labareda Sobrenatural, onde eu toquei nessa tecla e eu deixei muito bem claro que essa informação faz total diferença. E eu vou explicar aqui o porquê que essa informação faz total diferença. Primeiro, o que nos foi trazido, e eu ainda falei, se a informação for essa, alguma coisa não está batendo. Que foi o quê? Falaram que era um instalador de telefonia e agora é um instalador de fibra ótica. Existe uma diferença. Instalador de quem trabalha no ramo da telefonia faz instalação dentro da residência, e quem faz instalação em rede óptica faz a parte de fora da residência. Eu trabalhei muitos anos com isso na antiga GVT, na antiga Vivo,
antiga Telefônica, que agora é Vivo, né? E a GVT foi vendida para Vivo. Trabalhei na antiga NET, que hoje é Claro TV. Trabalhei nelas, então eu tenho experiência de sobra e posso afirmar, nenhum instalador entra em uma residência antes das 8 da manhã. Não existe isso. É horário comercial das 8 às 17 horas. Em raras exceções, pode fazer um atendimento às 19, 20 horas, em raríssimas exceções. Agora, esse caso aí, pelo amor de Deus, a informação estava desencontrada. Agora que temos esse detalhe a mais, a gente pode dizer aqui com precisão. Aí sim, pode ser que o instalador de fibra ótica tenha visto porque ele trabalha no poste, lá fora, do lado da rua, colocando, né, a cordoalha, os cabos que são ligados lá, né, de fibra óptica, enfim, trabalha no lado de fora. É uma outra prestação de serviço. Agora sim, a gente já tem mais detalhes. Pode ser que realmente ele tenha visto de lá de cima do poste, mas ainda, na minha opinião, continua muito estranho, porque a gente tem que saber se a luz estava acesa, se a luz estava apagada, de qual ângulo que ele viu. Ainda para mim continua muito estranho. Tem algumas outras coisas aqui, como por exemplo, detalhes de como ele foi encontrado e como supostamente ele morreu, que depois eu quero fazer um outro vídeo à parte comentando isso daí, porque tem uma prova aqui que ninguém percebeu. Mas vamos agora pegar o contexto do que a viúva falou. Ela foi lá no programa do Geraldo Povo, que é do Geraldo Luiz, excelente comunicador, ele está cobrindo isso daí e deu direito de resposta a ela, e eu achei um tanto interessante. Então, vamos lá, BBT. Aí, a imagem aqui, ó, está borrada. Tem que fazer assim. A imagem aqui está borrada, vocês já sabem, por conta de direitos autorais. Vou acelerar um pouco a voz, né, para não dar problema, e vamos ver aqui o contexto das suas afirmações, suas declarações. Vamos lá. Que todos, inclusive os colegas jornalistas, estão se perguntando se foi uma causa natural, se ele estava com alguém, se alguém... Se você sabe disso como jornalista, não tem que ficar... Geraldo... Se ele foi empurrado, com quem o Naim estava, se ele não teria sido assassinado. Geraldo, todas as especulações agora, elas vão ser levantadas por qualquer pessoa, independentemente Sim. da profissão. As especulações que estão sendo levantadas em cima da Andrea, em cima de várias questões... Que especulações em cima da Andrea? Que estão rodando na internet, os haters em cima da família... A internet é terra de covarde. E assim... Tá, pera um pouquinho, mas você está falando o quê? Que acusações? Bom, a princípio eles falam que eu sou suspeita porque eu sou ex-mulher, se eu sou ex-mulher, eu estava fazendo lá. E não é... Olha, eu entendo que quando acaba relacionamento, ainda mais quando são pessoas maduras, ainda haja uma aproximação, ainda haja uma interatividade. Isso daí eu presenciei, por exemplo, quando meu pai se divorciou da minha mãe, eles ainda tinham um contato, direto ou indiretamente, mas ainda tinham. Já vi alguns casais que acabam se separando e um acaba auxiliando o outro. Então tem pessoas que parecem que não têm experiência de vida e não conseguem olhar com um olhar clínico a situação num todo e já saem metendo os pés pelas mãos. É justo. Segundo, eu estava lá interessada, eu não larguei o Naim interessada na herança. Terceiro, quem garante que não foi eu que empurrei ele da escada? Então assim... Só essa daqui, ó, essa terceira parte. Como que o Naim foi empurrado por ela se ele mandou a mensagem para ela perguntando: chegou bem em casa? Tchau. Isso daqui acaba com tudo. Só esse áudio destrói tudo. É um álibi para ela? Bom, interprete como quiser. Até o presente momento, isso, na minha opinião, é um álibi para ela. E é uma coisa que é inquestionável. Isso daí pode ser uma armadilha que ela jogou? Agora eu vou falar de forma imparcial. Vou tentar olhar com um olhar clínico e não apenas afirmando coisas como eu vejo algumas pessoas afirmando sem mostrar prova alguma. Pode sim. Pode sim. Mas até o presente momento, eu olho para essa informação do áudio
como a prova mais cabível e sustentável que ela não estava na casa. Minha opinião. Pronto, até travou aqui. A minha consciência é tranquila, eu creio muito em Deus. Eu acho que Deus, ele traça assim, tudo perfeito. André, E existe uma perícia para isso. É lógico. Vai ser provado pericialmente. As pessoas que estão se exacerbando em julgar, em confirmar, as pessoas podem ter certeza que cada pessoa dessa já vai receber o processo, vão serem processadas. Eu não devo nada e quem não deve não teme. Então, assim, pode aguardar que o processo... Eu acredito nessa possibilidade, que ela não deva nada. Eu acredito nisso. Já falei em um outro vídeo e repito aqui. Eu não acredito que foi ela. Não acredito. A princípio, não. A não ser que tenha algo tramado por trás. Uma coisa bem flordelística. Não existe a palavra, eu criei agora, viu? Opa, travou aqui. Agora vai. Isso vem. Inclusive, até jornalistas que perderam a ética vão sofrer Exatamente. processos. André, eu acho que a gente pode deixar muito claro aqui para as pessoas o seguinte. André já tinha uma empresa antes de conhecer o Naim. Ela já tinha o trabalho dela como empresária. Ela já tinha a estabilidade dela, não precisava de absolutamente nada do Naim. Agora a gente pode falar muito pelo contrário. O Naim foi uma pessoa que teve altos e baixos e problemas financeiros muito sérios. Eu sei que o Naim teve um tempo atrás. Complicado. É para falar, André? Você quer saber se eu sou bem informado? Eu prefiro manter essa particularidade, porque nós estamos falando de uma pessoa, Jorge Elias. Então, eu prefiro manter a imagem do Mas eu Naim... estou falando que o Naim passou por perrengues financeiros. Sempre. Ele Brabos. Não, mas, Sim. E o que eu quero dizer com isso? Que os problemas financeiros, todos foram superados com ela. Aqui tá um ponto-chave. Aqui tá um ponto-chave. O vídeo que foi apresentado do momento que, não a prisão, mas abordando o assunto da prisão de Naim, se salvo engano, em 2019, nós vimos que quem estava do lado de Naim é a viúva Andréia Andrade. Eu não vi a esposa, a primeira esposa dele, que ninguém sabe o nome dela, e não vi a filha dele. Inclusive, tem até algumas entrevistas em alguns sites que sugerem que ele falou que não queria mais nenhuma relação com a própria filha, porque ele só prestou para pagar a faculdade para ela. Que em nenhum momento ela foi lá visitar ele na prisão. E algumas pessoas ainda discutem se realmente ele foi ou não aquela figura que foi descrita em algumas entrevistas, que ele era o cara difícil, que ele era o cara isso, aquilo, outro, que ele desacatou a medida protetiva, enfim. Não estou aqui para entrar no mérito da causa. Mas isso é uma realidade, porque quem foi lá testificar a respeito do Naim foi a viúva Andréia. Foi ela quem testificou. Não foi outra pessoa. Era ela quem estava ao lado dele. Pode ser que eles tenham tido um atrito e tenham terminado o relacionamento por conta desse atrito, mas o companheirismo continua mesmo com cada um na sua casa? Pode ser. Pode ser. Acontece em alguns relacionamentos. E eu não estou aqui para entrar no mérito da causa. Que eu já vi essa história muitas vezes, mas enfim. Com ela. Então, assim, e o Paulo sabe também muitas coisas. Então, o que a gente tem que prestar muita atenção e parar com qualquer tipo de julgamento. E não só isso, assim, sabe? Haters, enfim, as pessoas com palavras de ódio, assim, muito complicado. E quando você fala na questão jornalística, por isso que eu fiz a questão de atender a todos os nossos colegas que estavam na porta do ML e da delegacia, a gente fez questão porque eu sei o que é estar do outro lado. Então, a gente pode ter sim informações, pode ter sim, mas a gente não pode comprovar absolutamente nada se não sair um laudo técnico, se não sair uma perícia. Eu jamais vou ser leviano em falar alguma coisa se eu não tenho um laudo. Lisa, posso perguntar como jornalista, Sim. jornalista? Sim. O Naim, a Andréia falou que ele estava sozinho em casa. Sim. Você tem certeza disso, André? Então, até onde eu saí, meia-noite e 20, ele estava sozinho. Como existem câmeras em volta, e eu já fui me informar sobre isso. Então, eu falei exatamente isso. Marlene, está me ouvindo aí? Alô, Marlene Matos? Fala comigo aqui no ponto, minha diretora, por favor. Marlene? Não tô ouvindo aqui. Quiserem trocar meu ponto ao vivo aqui, que é importante a gente ter conexão com o Twitter aqui. Alô, testa o ponto para mim aqui. Alô, ponto. Alô, ponto. Marlene, tá falando? Bem, realmente,
A gente vai consertar aqui. Eu falei com a Marlene. Falei, hoje o mundo é cercado de câmeras. Qualquer lugar que você vá, Exatamente. tem câmera, Paulo. A sua vida, a minha vida é monitorada. Se eu contar uma mentira, ela é desmascarada imediatamente pela perícia, por uma investigação, e a Lisa sabe disso como jornalista, por câmeras. Pelo celular, que hoje é um monitoramento. A nossa vida está inteira no celular. Inteira. Saiu da imprensa que ele estaria com marcas. É verdade ou não, Paulo? Que teria marcas no corpo dele. Que marcas são essas? Boa noite, Geraldo. Microfone para ele, por favor. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todo mundo. As marcas que saíram, que quando o médico legista me chamou para falar, foram O que o marcas, médico legista falou? foram marcas da queda. Não foram marcas provocadas. Quando a Andréia foi à delegacia pegar o documento para fazer o reconhecimento, por quê? Só tínhamos eu e a Andréia próximos ali. E precisava de um parente de primeiro grau para reconhecer o corpo. Ele foi o rapaz que entrou com ela naquela filmagem que nós vimos do SBT, que ela, quando foi entrar na casa, deu aquele choque e voltou. Lembra que eu fiz até esse comentário? Então, foi esse rapaz aí. Então, como a Andréia foi a primeira a chegar no local, ela teve que voltar à delegacia para para pegar o documento com o delegado, para que ela conseguisse a autorização para reconhecer o corpo. Tanto que eu que fui buscá-la. Nesse momento, o médico estava saindo, o médico legista estava saindo, ele voltou e me olhou e falou, Paulo, vem cá. Aí eu fui até o médico, a Andréia nem sabe disso, está sabendo disso agora, ele me chamou e falou, Paulo, as marcas que tem no corpo do Naim são marcas de queda. Eu, agora, atestaria simplesmente a queda. Se não fosse o fato de alguém ter ligado nesse meio tempo. A investigação é somente para saber quem ligou no meio tempo. Não por conta de supostas fraturas. A fratura que ele estava era a fratura no crânio. Presta bem atenção. A tese que eles estão seguindo aí, segundo palavras deles, repito, estou sendo imparcial, não estou indo para o lado de ninguém. E eu estou apenas pegando as informações do que eu estou coletando as informações e opinando sobre. Isso aqui é meio que uma tese de defesa do que eles estão falando, né? O problema principal é quem ligou. Aí remete àquilo que eu disse no outro vídeo. Esse é um ponto interessante nesse caso. Interessantíssimo. No pescoço, queda. pela queda, e uma luxação tudo do lado direito. Tanto que foi reconstruído, né, o rosto dele do lado direito. Exatamente. E quem foi lá no dia do velório, dava para perceber, mesmo com a maquiagem, que o lado direito do Naim foi reconstruído. Pela queda na escada. Exatamente. Quer dizer, houve uma queda acidental. Sim, o médico legista falou isso para você? falou, ele Isso daqui são informações imprescindíveis. me chamou, ele falou, Paulo, eu atestaria agora a queda. Salvo que teve uma informação no meio do caminho que alguém ligou. Eu só preciso saber quem ligou. E Que essa informação é essa? Não, alguém acionou Alguém a entrou, PM. na realidade, entraram em contato 4 horas da manhã, informando que tinha uma pessoa caída na escada. Então, assim, a partir do momento que existe uma situação dessa, um óbito, isso torna-se, entre aspas, um crime. Que ninguém até então, até se Uma causa provar, suspeita, né? é uma suspeita. Então, até se provar o que de fato aconteceu, por vias de fato. Então, torna-se uma coisa mais complicada. E por isso que ele não foi cremado, inclusive. Exato. Inclusive, ele queria ser cremado, ele não pode ser cremado, porque existe aí a autópsia, existe a perícia, existe levantamento, está levantando tudo. Porque, assim, da mesma forma que vocês querem saber, imagine a gente, imagine eu que falei com ele certeza. 1h39 da manhã, e hoje eu tive a oportunidade de ir até o local novamente, para me informar com os vizinhos. E, assim, 4 horas da manhã, uma pessoa da telefonia estava no poste e visualizou e entrou em contato com a polícia. Isso, Porque- o cara que subiu no poste, que viu... Oi, o pessoal aí em cima, direção, já estou ouvindo aqui, podem falar comigo aqui, tá? Perfeitamente. Perfeitamente. O cara subiu no poste, viu, e aí ligou para a polícia. Às 4 da manhã. Às 4, eu fui informada que foi às 4 da manhã. Então, o intervalo, vamos lá. Você falou com ele 1h30. 1h30 foi 1h40, a última ligação. 4 horas alguém 4, acha ele. Então, é só ver aqui, olha. Você que é policial, 1h30. O intervalo da 1h30, ele vivo, 4 horas, pode ter sido um pouco antes, que o cara chegou lá e viu, mas pode ter sido antes. Acredito que umas 3 horas da manhã, aí talvez, aí eu acredito, né? Não posso nem ficar achando que não é de achismo. Por isso que existem profissionais Mas, pelo André, caso. é que a gente não falou sobre isso ainda. Aconteceu assim, a gente estava dormindo, eu e a Lisa. O primeiro a receber a notícia depois do Jornal de Tá Bom fomos nós. A gente estava dormindo e eu deixo meu telefone no modo avião até uma certa hora. E nesse dia eu acabei acordando umas 3 e pouca da manhã e deixei o telefone, esqueci de botar no modo avião. E eu acordei com a Lisa em cima de mim, falando, amor, o SBT tá te ligando. E eu falei, oi? Isso era... Presta bem atenção, porque olha só, o jornalismo é importante em casos quanto este? Sim, mas tem que ter responsabilidade, porque você pode, quem trabalha com isso, tanto cooperar para a solução de um caso, quanto atrapalhar totalmente a investigação.
Já temos caso aqui no YouTube, por exemplo, aquela menina, Sofia. A menina que, enfim, Ana Sofia? É Sofia ou Ana Sofia? Que são duas, né? Enfim, a menina lá que tem uma história horrenda. Teve criador de conteúdo que falou uma coisa, teve outros que falaram outras coisas, e tem até um problema jurídico por conta disso. É complicado. A pessoa tem que ter muita responsabilidade. O caso Sara Mariano passou por isso também. O caso Flor de Lis também passou por isso. Tinha muitas informações desencontradas. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o que diz. Por isso que, pode ver, eu fiz vídeo sobre esse assunto, mas fiz vídeos pontuais. Não saí jogando qualquer informação. Não saí jogando qualquer coisa. Não adianta nada você ganhar rios de dinheiro agora com uma fake news e depois ter que responder um senhor processo, porque além de injuriar e caluniar e difamar terceiros, a pessoa atrapalhou uma investigação policial. Tem que ter muita responsabilidade. 6h40 por aí. Aí eu atendi. E a jornalista falou pra mim assim: Paulo, bom dia. Você confirma a morte do Naim? Eu falei: não. Conhecendo o Naim como a gente conhece, eu falei: coisa de Naim. Né? Eu falei: coisa de Naim. Aí eu falei: amor, não. Eu falei pra jornalista, falei: aguenta um pouquinho. Aí ela já deu um pulo da cama. E ela falou: A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o celular do Naim. Exatamente. Porque tem muita fake news. Eu falei: primeiro eu vou ligar para o celular dele. Exatamente. Se ele atender, ok, a gente desmente, Obviamente, não vamos tocar a vida. Não atendeu, continuei ligando para a Andréia. Andréia nada, ela também, o telefone também estava, acho que, em modo avião. E aí liguei para o Isaac, que é o filho da Andréia. Também não consegui, até que eu lembrei que eu tinha o número da Carol, que é a irmã da Andréia. Ela atendeu o telefone, falou pro Isaac. Isaac chegou na casa do Naim e já deu de cara com aquela cena toda que estava lá. Por que eu tô Vocês falando já isso? viram. Porque nesse primeiro momento, quando a repórter do SBT me mandou essa nota do Jornal de Taboão, que eu falei: aonde você está sabendo? Ela mandou essa nota. E o que eu fiz? A primeira coisa foi fazer contato com o Jornal de Taboão. E eu tenho isso no meu telefone. A primeira pergunta que eu fiz pro Jornal de Taboão foi o seguinte: quem falou para você isso? Aí ele falou assim: foi a PM e foi confirmado pelo SAMU. Eu falei: ok, mas alguém ligou pro jornal. Alguém falou: a PM não vai pegar o telefone e vai ligar pro jornal. Exatamente. Exatamente. Essa é a nossa curiosidade e eles, claro, não passaram pra gente. E essa- Até então que o delegado já sabe, né? Sim, aí o delegado... E detalhe, isso é importante. Isso daqui é um ponto importante. Como que o pessoal que estava em cima do poste foi ligar para um jornal para passar informação. Apesar que quem trabalha no ramo sabe que isso daí acaba vazando, né? Não vou nem colocar a culpa na pessoa que estava em cima do poste. Alguém pode ter vazado, às vezes até o pessoal do SAMU supostamente possa ter vazado. disse que já identificou quem fez a ligação pro 90 SAMU, que eu acredito que foi depor ontem. Essa pessoa, não sei se você viu, ele foi depor ontem foi sábado, foi depor na sexta, segundo a informação que foi veiculada, que eu não tenho certeza. A pessoa que ligou foi depor na sexta, que já identificaram, já foi lá. Mas a nossa primeira dúvida, a gente já estava se arrumando para ir para casa do Naim. Inclusive no jornal tava o endereço, tava tudo. E a gente estava indo para casa do Naim quando a nossa dúvida era, eu só batia no jornal isso: amigo, quem falou, quem contou. E essa informação não chegava. E a gente estava a caminho, foi quando a Andréia chegou mais rápido do que a gente na casa do Naim. E daí para frente. Aquilo que eu sempre digo, tem a informação do ocorrido, mas não tem os detalhes minuciosos. Isso acaba sendo um jornalismo nas coxas. Porque disso daí já sai a acusação. É o que todo mundo viu na TV. Para finalizar, Lisa, o que você acha que aconteceu com o teu cunhado? Fora especulações, perícias, mas o que aconteceu? Ainda continua um mistério, mas Mas para você, foi uma morte súbita? Ele teve alguma coisa no coração? eu acho que sim. Eu acho que foi sim. Até porque o Naim tomava muito remédio para dormir, inclusive. Ele tomava muito remédio para dormir. Ele não enxergava direito. Eu acho também que foi uma morte, sim, súbita. Mas eu quero acreditar nisso. Que foi. Depois quero fazer um vídeo entrando nesses detalhes. Quero fazer um vídeo entrando minuciosamente nesses detalhes. Eu acho que isso merece um vídeo separado, exclusivo. Essa morte súbita, e não tem acontecido nada de ruim com o nosso irmão, com o nosso grande amigo Naim. Paulo, o que você acha que aconteceu? Então, Tinha alguém com ele? Não. Eu falo isso
tenho ido na rua, as pessoas têm me perguntado, e a minha opinião é a mesma. Eu conheci o Naim antes da Andréia. Eu tive uma história com o Naim, de irmão, de amigo, de cúmplice, uma hora ele era pai, outra hora ele era filho, outra hora ele era irmão. Sim. Então, assim, eu acredito que o Naim, tenha realmente tomado remédio para dormir. E eu vou deixar isso registrado, porque conhecendo ele, eu acho que isso aconteceu, e ele não lembrou da escada. E ele foi ao banheiro. É o que eu tenho aqui dentro. Eu tenho aqui dentro e eu falo para todo mundo que me pergunta. É forte isso que você acabou de falar, hein, Paulo? Eu acredito que ele tenha tomado remédio para dormir. Conheço o Naim com a palma da minha mão. Esse remédio era muito forte? Falei com a André ainda há pouco, ela ainda brincou comigo. Ela falou, você não conhece mais do que eu? Eu falei, eu conheço algumas coisas dele e você outras, né? Mas eu tenho certeza, posso estar muito enganado, que ele tomou remédio para dormir, levantou para ir ao banheiro e não lembrava que havia escada. As calças dele estavam abaixadas? Porque provavelmente... Porque, presta atenção, as calças, segundo a perícia, eu já falei, eu fui repórter policial e mantenho amizades com muitos peritos e muitos delegados. E eu não ligo porque eu não faço mais essa área policial, não quero fazer, fujo disso, mas tenho vínculos ainda e me falaram isso. Falaram, a perícia, Geraldo, teve um perito, amigo nosso, que foi lá do IML, porque eu trabalhei no Instituto Médico Legal muito tempo antes de me tornar repórter policial, então vínculos de amizade, só, não liguei. E falou assim, olha, ele estava com as calças abaixadas. Porque eu acho que a calça ele sempre andava, deitava. A André tem mais certeza do que eu. O Naim, na realidade, o Naim, ele tem mania de que quando estava assistindo televisão, um detalhe, a televisão estava ligada, a luz estava acesa. Então ele tem mania, quando ele ia assistir televisão, acho que qualquer pessoa, quando chega em casa, tem mania de soltar a fivela, de desabotoar o botão e deixar a calça, né, frouxa. Ele deve ter realmente, de fato, ele tomava o remédio para dormir. Esse remédio geralmente tirava um pouco a consciência, deixava meio de stand-by, no piloto automático. E remédio pesado que ele tomava ou não para dormir? Bem pesado. Olha, presta bastante atenção. Olha aqui pra mim. Eu tomei muito tempo essa porcaria de Zolpidem. Corta essa merda. Cortem. Ele tomava o Rohypnol, né? Toma cuidado com essa coisa de remédio para dormir. Toma cuidado, porque ele dá apaga. Ele apaga e você acha que está indo, está voltando. Se você tem escadas em casa, toma cuidado. Bem, aí. Na realidade, o remédio ele chega até a ser alucinógeno, né? Então, ele deve ter tomado os remédios para dormir. Um ponto que eu não vi nenhum jornal comentando. Não vi ninguém comentando que ele tomava remédios para dormir. Tinha mania de soltar as calças e quando ela segurava, né? Com uma mão. E não adiantava pedir pro Naim parar. Geraldo, O Naim não parava. Quando mais pedia, mas ele tomava. Banheiro, ele deve ter ido descer ou se confundiu e provavelmente foi uma fatalidade. Deve ter. A calça caiu e ele tropeçou na própria calça. Também, eu pensei isso também, André. Só para deixar duas coisas claras. Primeiro, eu sou irmão de Naim de coração, a gente viveu muito tempo junto e eu acompanhei muita coisa da vida do Naim em relação a gente dividiu um apartamento junto, antes dele conhecer a André, quase que moramos nós três, antes dele me dar esse presente. Então assim, Naim tinha muitas manias e era muito difícil você falar para Naim, vai deitar, bota o pijama. Ele tinha um jeito dele de dormir, que era único, que era dele. Naim já dormia pronto para acordar pronto. Mentira? É verdade, às vezes eu acordava de manhã, o Naim estava sentado. E tinha banheiro lá em cima na casa? Não, o banheiro ficava na parte de baixo. Então, quer dizer... Isso aqui faz total... Nossa! Isso daqui faz total sentido. Total sentido. Foi provável que ele tenha descido, entendeu, meu telespectador? Mas na casa antiga tinha banheiro em cima. Tinha ou não? Tinha, na casa Então, antiga ele sim. deve ter Essa esquecido. não. Eu acredito que é isso. Exato, que na casa antiga não precisava, tinha embaixo, mas não precisava descer. Mas nessa casa do acidente... Não tinha. Então eu acredito que ele acordou achando que o banheiro era ali. E não lembrava nem da escada, porque eu vi Naim tomando remédio para dormir várias vezes, e eu sei como ele ficava. Como às vezes lá no apart hotel as pessoas me ligavam, porque ele ia na recepção e pedia para me chamar. Quantas vezes a André me ligava de manhã, Paulo, acorda, quando eles começaram a namorar, acorda o Naim, por favor. Eu falei, André, isso é pauta, colegas jornalistas. Isso é uma pauta diante de uma tragédia com o nosso querido Naim. A questão desses remédios para dormir. Pode ter sido, vamos aguardar o laudo necroscópico, mas... Nós falamos sobre isso, Geraldo, inúmeras vezes, e os nossos colegas jornalistas não se atentaram a isso. Como que é, perdão? Nós falamos isso várias vezes sobre esse remédio para dormir, e os nossos colegas jornalistas não se atentaram a isso. Eu estou falando... Preferiram ir para um outro caminho, ao invés de prestar atenção de que o remédio fazia... Vocês perceberam quem é que está dedicado em trazer informações sobre esse caso, né? A mesma galera que... Alguns, não digo todos, mas alguns que é daquela patotinha do caso Jéssica, lembra? Então não precisa dizer muita coisa, né? Muito mal para o Naim. Como faz mal para muitas pessoas. Ele se viciou nesse remédio e não tinha quem tirasse esse remédio dele. não tinha mesmo, né, André? Tanto que ele qualquer programa Eu vou de dizer televisão... para vocês, eu tô livre desse remédio, sabe há quanto tempo? Por uma misericórdia divina, graças a Deus. Há 5 meses. Eu não acreditei. Então e as pessoas hoje estão doentes. Estão doentes, celular, pessoas com celular 24 horas por dia.
Ixi, eu não passo tempo ruim pra dormir, não. Eu encosto, eu durmo. Tomando remédio para dormir, a ansiedade tomando, depressão, as pessoas solitárias. Nós vivemos num mundo de gente doente. Doente para ser feliz, doente para amar, doente para respeitar, doente para dormir. E ele ativava o sono e depois para acordar era um problema, porque como eu comecei a falar inúmeras vezes, a André me ligava quando eu morava, eu dividi o apartamento com ele. Paulo, eu tô ligando pro Naim. Ali, André, se você tiver você me corrige. André ligava pra recepção do hotel. Cheguei a ligar pra recepção E o várias pessoal me vezes. falava, Paulo, tem a namorada do Naim tá ligando pra cá, que o Naim tinha a fama de mulherengo, mas só tinha André na época. A namorada do Naim tá ligando pra cá. O que eu falo? Eu falei, fala que ele tá dormindo, porque nem eu conseguia acordar o Naim. O sono dele, esses remédios deixavam ele dormindo Sim. mais. Eu nunca tomei remédio pra dormir, já tenho um sono medonho. Imagina quem toma. Misericórdia. E todos os programas de televisão que a gente agendava pra ele, ou de rádio, Tinha que ser depois qualquer do coisa, meio-dia. tinha que ser depois do meio-dia, porque ele só acordava tipo uma, né? Era 1 da tarde, meio-dia, 1 da tarde, porque ele tinha uma rotina, né? Com os cachorros, tinha o dia pra ele acordar, pra ele ir despertando. Não era assim tão simples. Então a gente já sabia que o Naim tomava. Ó, Às vezes ele até acordava, levantava o corpo, mas Tudo ele, pelos ele remédios. ficava muito, né, era visível olha, isso. eu Tá aí o vídeo. Na minha opinião, isso daqui fala muito sobre o Naim. E coletando as informações e cruzando com o ocorrido, a gente pode aqui acreditar sim que foi apenas um acidente. Mas o ponto principal é a ligação. Isso daí que azedou o pé do frango. Se não tivessem ligado, já ia ser constatado. Mas eu me recordo que quando criança tinha alguns amigos que diziam sobre um caso de investigação e esse caso me chamou muita atenção. Vou contar aqui para vocês rapidinho antes de concluir aqui. Um homem, ele fazia Cooper todo dia cedo e ele, quando saía de casa, via que a luz da casa do vizinho estava acesa e quando ele voltava estava apagada. E ele notou que durante alguns dias ele saía para fazer Cooper, estava aceso, voltava, continuava acesa. E como era nos Estados Unidos, lugar que tem neve, essas coisas, estava muito frio dentro de casa. E ele pegou, chegou na janela, desembaçou o vidro, olhou lá para dentro e viu seu vizinho morto. Chamou a polícia. E ele que foi preso. Sem nem pensar. Moral da história, por que ele foi preso? Aí está o ponto crucial. Não existe em canto nenhum do mundo um vidro que seja desembaçado pelo lado de fora, só pelo lado de dentro. Como que ele sabia que o cara estava morto? No caso Naim, a gente vê que, dependendo do ângulo onde estava, tem que ser feita uma perícia. Dá para saber se realmente ou não ele foi visto de fora. Mas eu acho que ainda precisa e requer uma investigação severa sobre isso. Que, na minha opinião, essa parte aí é o que está muito mal explicado. Mas é apenas a minha humilde e singela opinião. Qual que é a sua? Deixa aí nos comentários. Mais uma vez agradeço a atenção e o carinho de todos pelo baixinho. Like se gostou. Até o próximo vídeo. Foi.